Pathfinder, capacitado para um destino. Nós cremos que nós precisamos de nos mover no sobrenatural. E nós precisamos de entender como que isso funciona, não é? E eu creio, em nome de Jesus, que hoje, não é, Deus vai continuar trabalhando na nossa igreja, na nossa vida, da mesma forma com que Ele trabalhou lá no início da igreja primitiva. Nós precisamos de acreditar que o nosso Deus ainda faz o sobrenatural. Nós precisamos de acreditar que o nosso Deus ainda cura um coxo, que ainda faz um surdo ouvir, faz um mudo falar, faz um morto ressuscitar. Nós precisamos de acreditar nisso e isso significa nós andarmos de forma sobrenatural. Eu quero muito, nesse momento, que nós possamos perceber isso. Eu não sei qual é a sua motivação hoje, mas eu quero dizer para você que Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou para a igreja, nós não estaríamos sós e o Espírito Santo ele viria para nos encher, para nos inspirar e também para agir através de nós. Então, quando nós vemos essa realidade em nós, o que eu gostaria de dizer para você hoje é que ainda que você esteja num percentual de 30%, procure aumentar esse percentual. Vamos buscar mais 50% desse rio que a gente pode mergulhar, nadar, que a gente pode começar lá nos artelhos, mas que o Espírito Santo, que o Senhor deseja que nós possamos entrar nesse rio e nós possamos realmente nos mover através da presença e da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. É muito interessante, hoje eu estava conversando com o pastor e a gente estava falando assim, porque todas as vezes que a gente vai no vale, a nossa expectativa é a ativação do sobrenatural em nós. E teve um dia que eu passei por uma situação aqui em casa que eu fui tão intensa que eu recebi, amados, na mesma hora a resposta. E aí eu estava falando para o pastor assim, eu sei que Deus já disponibilizou tudo para nós. E eu vejo que muitas vezes nós precisamos de ser mais intensos na nossa busca. Eu creio, pela experiência que eu tive, que a presença do Espírito Santo em nós é aquilo que a gente tem que buscar assim, de todo o nosso coração, com toda a intensidade, para que isso realmente seja real na nossa vida, porque Deus está aqui. Deus está aqui da mesma forma. Ele não muda, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E eu creio que vai ser a nossa intensidade ao buscar, vai ser a nossa motivação ao querer aquilo, é que vai fazer toda a diferença. Então eu quero muito assim profetizar isso na sua vida, que você está aqui nesse ambiente e esse ambiente ele te mostra que Deus quer mais de você. Deus quer mais de nós. Ele deseja nos dar todos os dons na qual Ele tem à disposição. 1 Coríntios 12, 13 e 14 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos muitos membros e nós somos movidos pelo Espírito Santo. Seja o que você fizer na obra do Senhor, e nós vamos entender isso hoje, nós somos espirituais.
Nós somos espirituais e o Senhor deseja nos mover nisso, nessa espiritualidade. 1 Coríntios 12, de 1 a 6 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo estava falando isso para uma igreja que conhecia todos os dons, mas estava havendo divisão. Inclusive o pastor, quando ele pregou no domingo, ele falava a respeito de 1 Coríntios 13, falava a respeito do amor, e ele falava exatamente de que não importa tudo se não houver amor. E aqui diz que os dons são diversos, mas é o mesmo Espírito que se move em todos nós. Ora, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É interessante porque às vezes nós achamos que o dom, ele sempre vai ser único para todas as pessoas. Queridos, eu vou assim falar para você assim com muito carinho, tá? Eu acredito em todos os dons. Eu acredito que Deus pode hoje me usar com dom de profecia, com dom de cura, com dom de sabedoria, discernimento de espíritos. Só que Ele vai nos usar, eu tenho certeza disso, Ele vai nos usar para fazer aquilo que apraz a Ele. E esse dom, ele vai nos encher de uma maneira que vai nos motivar aquilo. E nós cremos que o Espírito Santo ele está falando exatamente isso para nós. Cada um aqui tem um dom, amados. Cada um aqui é movido por um dom, não tenha dúvidas disso. Todos nós temos dons. E como é que você vai alimentar esse dom? Buscando a presença do Pai. Lendo a Bíblia todo dia, orando. Tendo tempo de oração, jejum. Agora, a consequência disso será o quê? Será os dons. Será a intensidade desse dom. Quando nós começamos a falar 30%, 50%, amados, que seja 100% na tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha tempo de se mover no sobrenatural. Que você possa acreditar que o Senhor está com você e que Ele deseja te usar. 1 Coríntios 12, 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, quando nós temos o dom, a cada um visando um fim proveitoso, 1 Coríntios 12, de 8 a 11 diz assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. Irmãos, aqui está dizendo que a fé é um dom. Que vai existir pessoas que vai ter mais fé que a outra. Porque vai ter um dom de fé. E o outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então busque o seu dom, busque a presença do Senhor, queridos, porque o Senhor vai fazer com que você seja mais focado em um dom. O Senhor vai fazer com que isso seja algo
tão profundo na sua vida que você vai se mover desse dom. Por isso que eu quero muito que cada um aqui tenha já feito, se não fez, faça o Destiny Finder. Porque eu quero que você saiba, em nome de Jesus, o que você tem essa aptidão que vem do Espírito Santo para você. Porque Jesus, ele nunca intencionou que nós fizéssemos o nosso ministério com a nossa própria força. O nosso ministério tem que ser através do Espírito Santo. Queridos, você tem o Espírito Santo. Você é movido pelo Espírito Santo, não duvide disso. E isso da outra vez nós falávamos, que o Espírito Santo não é uma serra manual. O Espírito Santo é a serra elétrica, entende? Ela potencializa aquilo que você faz para o Senhor, querido. Então, existem diferentes partes do corpo que vai funcionar de maneira diferente. E é através desses dons que nós fluímos de maneira diferente. Então, nós precisamos de estar conectados, juntos. Uma coisa que nós falávamos na outra ministração é que nós precisamos uns dos outros. Nós vamos nos mover na capacidade do dom do outro também, não é só do nosso dom. E nós temos o ministério, a motivação, a operação. Eu gostaria agora de compartilhar com você de uma maneira mais assim, minuciosa, o que significam os dons que Coríntios tem falado. E quando a gente fala de palavra de sabedoria, nós falamos de logo, nós falamos de sofia. E nós falamos de uma revelação do céu. Palavra de sabedoria, amados. Palavra de sabedoria é um dom. E tem pessoas que são movidas em palavras de sabedoria. Eu não sei se você lembra, mas Salomão, quando ele apareceu diante dele, né, duas mulheres, e elas estavam juntas, só que um bebê morreu e a outra pegou o filho da outra, né? E quando chega diante de Salomão, aquilo foi uma palavra de sabedoria. Olha só o que Salomão fala. Pega aí uma espada e corta essa criança no meio. Aí a mãe falou assim, não, eu prefiro que fique com ela. Aí ele falou assim, essa é a mãe. Então, pensa nisso. O que é uma palavra de sabedoria, queridos? Uma palavra de sabedoria é aquilo que Deus vai fazer com que você faça para você resolver um problema. E isso vem do Espírito Santo e isso é um dom. Isso é um dom. Você está diante de um problema, de uma situação difícil e você vai ter meios para você resolver aquele problema. Isso é uma palavra de sabedoria. Então isso é um dom. Isso é um dom. Uma outra coisa também que aconteceu é que Pedro, ele teve uma visão. E ele teve uma visão de um lençol descendo animais que eram impuros para o judeu. A palavra tem vários animais impuros, não é só porco. E o Senhor falava assim, come, Pedro. Ele falou assim, não posso comer. Isso é impuro, eu não posso comer. Aí o Senhor fala assim, não fale que isso é impuro porque eu purifiquei. Logo depois aparece um centurião pedindo a ele que fosse à casa do seu senhor. E ele entendeu, porque ele não era judeu. E ele entendeu que ele
precisava de ir, mesmo aquele homem não sendo judeu. Aquilo foi uma palavra de sabedoria na qual Deus moveu. Eu quero muito que você entenda, queridos, que quando nós nos movemos no sobrenatural de Deus, parece que é simples, mas não é. Nós podemos, quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos nos mover em sabedoria. Palavra de sabedoria, solução para situações difíceis que só pode vir através do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você pode buscar esse dom, porque o Senhor pode fazer você se inspirar no meio dos problemas e você vai ser apto para resolver esses problemas quando você tiver uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, de uma maneira muito assim, pontual, eu gostaria de destacar na palavra, quando Ananias e Safira vão para ofertar e eles combinam antes de dizer que aquele valor que eles tinham para doar era algo que eles usurparam, né? Aquilo que era o devido. E primeiro entra, então, Ananias. Eu não me lembro se é Ananias. É Ananias que entra, né? Entra Ananias, aí ele vai e mente. E aí Pedro tem uma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É o Espírito Santo te revelar que aquela situação é falsa. O Espírito Santo, ele pode fazer isso para você. Ele pode te fazer discernir que aquela situação não é verdadeira. Deus pode tirar o teu pé do laço por uma palavra de conhecimento. O que aconteceu com Ananias e Safira foi que Pedro, ele teve a revelação e eles morreram ali. Um de cada vez, entraram separados. Agora, assim, o que nós podemos perceber, queridos, é que nos tempos atuais, muitas vezes nós não vemos, né? Graças a Deus, Deus matando aí as pessoas porque elas querem enganar. Mas a gente precisa de perceber que o Senhor, ele quer nos dar esse espírito de conhecimento para que nós não venhamos a ter o nosso pé no laço e também nos livrar, né, das coisas que têm acontecido. Outro dia até a nossa amada, né, Eliane, teve um problema com o telefone dela. E a nossa amada Glaucia acabou, infelizmente, depositando um dinheiro porque era uma armadilha. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar palavra de conhecimento para que Deus possa tirar o nosso pé do laço, em nome de Jesus. Nós também temos o dom de cura. Queridos, o dom de cura é uma coisa linda, né? E qual é o texto que eu gostaria de trazer para você? Atos 3:6. Quando eles vão para a Porta Formosa e eles falam assim para aquele homem coxo de nascença: assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou. Queridos, será que nós podemos orar por cura hoje? Amém. Amém? Amém. Será que nós podemos orar para que o Senhor possa nos usar com esse dom de cura? Eu quero profetizar que nós vamos buscar esses dons, sabe? Deus quer nos usar através do dom de cura também. Existe, né? Existe curas e existem milagres. Nós podemos ser curados com os remédios, não é isso? Nós podemos ser curados com os remédios, com operações, nós podemos ser curados com tratamentos médicos. Mas milagre é quando nós oramos como aquele coxo que instantaneamente ele foi curado.
Então nós também profetizamos em nome de Jesus. Deus é multiforme na sua operação, que Ele pode nos usar, mas eu quero profetizar milagres através da sua vida. Amém. Quando você estiver orando por cura, Deus vai multiplicar pães, Deus vai mandar chuva, Deus vai fazer milagres através da sua vida com os dons que o Espírito Santo já te deu. Dom de profecia. Queridos, o dom de profecia, ele é um dom muito precioso. E nós precisamos de ter um cuidado com o dom de profecia. Eu quero destacar no dom da profecia, porque isso a gente gosta, né? A gente gosta de ouvir coisas assim a nosso respeito, Deus falando, nós gostamos disso. E eu quero profetizar que você também vai ter, né, essa unção, essa aptidão, essa unção de profeta, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o dom de profecia serve para revelar coisas, para que o povo não seja destruído. Porque o povo perece porque falta conhecimento, e quando vem a profecia, vem a revelação. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar no dom da profecia é: prove os espíritos. Prove os espíritos. Não simplesmente acredite em tudo que você ouve. Nós precisamos de provar os espíritos. Nós não vamos, queridos, não vamos julgar o profeta, mas é responsabilidade nossa julgar a profecia. Nós precisamos julgar a profecia, a palavra de Deus fala isso. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos profetas, e eu creio em nome de Jesus que isso não anula essa coisa tão linda que é a profecia. Mas nós vamos precisar de nos mover de maneira coerente para que nós possamos ser o quê? Não só usados, como capacitados para pedir a Deus o discernimento, se aquela profecia veio dele ou não, não é? Provar os espíritos, mas também, a palavra de Deus diz que quando ela se cumpre, é que foi de Deus. Mas até ela se cumprir, nós vamos precisar de ter sabedoria. E aí, eu quero dizer assim, mas não é por causa disso que você não vai profetizar. Nós precisamos de ser coerentes com as nossas ações exatamente para não anular a profecia. Porque quando a gente entende que nós temos que discernir os espíritos e que nós devemos julgar a profecia e não o profeta, nós não anulamos a profecia. E nós continuamos ouvindo dos nossos amados. Amém, queridos? Então, se mova. Se Deus está falando alguma coisa para você, não é? Fale. Mas que aquele que escute possa discernir e os outros julguem também. Porque isso é saudável no meio da igreja, queridos. Agora, profetize se você é profeta. Aleluia. Em nome de Jesus. Diferentes dons de línguas. Amados, que coisa maravilhosa. Eu tenho uma experiência muito rica em relação a isso, né? Porque eu sempre quis ter, né, me mover, ser ativada, né? Até a Thaís me falou, entra lá no jardim que vai ter ativação das línguas. Aí as irmãs falaram assim, você quando a palavra na tua mente assim, você vai escrever a palavra e você vai repetir, às vezes é só uma palavra, e você vai repetir aquela palavra, porque é aquela palavra lá que vai nortear aquela ativação da língua. E aí eu falei, Senhor, é isso que eu quero, e eu comecei a orar, porque, queridos, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, eu quero muito que o Espírito Santo fale comigo.
Porque eu entendo o seguinte, eu não posso, no meu coração, repetir uma coisa que as pessoas estão falando só para dizer que eu falo em línguas. Eu não consigo isso. Isso não é fácil para mim. Fácil para mim é jejuar, fácil para mim é ler a Bíblia todo dia, fácil para mim é orar 3 vezes ao dia. Agora, ser ativado em línguas tem que ser um negócio que vai sair da minha boca. E aí, quando eu era jovem, eu comecei a buscar o dom de línguas. Não era nem casada, né? Lá na igreja da Taquara, aquela coisa, enrola a língua, irmãos. E eu comecei a... Aleluia, aleluia, aleluia. Não saía a língua. Um dia, eu sonhei que eu estava falando em línguas. Foi só isso. Aí a Thaís fala assim pra mim, pastora, entra lá no jardim, porque vai ter ativação de línguas. Aí eu escutei isso. Sabe o que aconteceu comigo, querido? Eu sonhei de novo, mas eu no sonho falava em línguas. E aí, no sonho, eu fui lá para pegar um caderno, né, um papel para poder escrever. E aí que eu identifiquei que eu estava sonhando. Cadê o caderno? Não achei. Então, eu creio que o dom de línguas é algo também especial para aqueles que buscam, mas cada um tem a sua experiência. Eu não anulo a presença e a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, não anulo. Eu creio que outros dons eu tenho que me movem, porque eu sou disciplinada. Eu faço jejum, eu oro, leio a Bíblia, então eu creio que isso me capacita para ter a unção do Espírito Santo. E eu quero muito que você também tenha isso, essa força, essa garra, esse desejo de buscar a unção do Espírito Santo na tua vida. Seja como for que ele vai te usar, mas se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Então, identifique o dom que Deus está te dando e decida crescer nesse dom. Faça isso. E é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se mover na presença do Senhor, para que Ele possa te capacitar e você crescer nos dons que você precisa de crescer. Que Jesus abençoe a sua vida. No próximo, o 5º, nós vamos estar fazendo.